fazer uma rápida revisão aqui de dois tipos de movimento que são estudados na física do ensino médio. O MRU, movimento retilíneo uniforme, e o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Qual que é a diferença deles? Bom, primeiro, importante frisar que os dois são retilíneos, ou seja, movimentos em linha reta. Um movimento assim não é MRU nem MRUV. Tá? O movimento de um ponteiro de relógio não é nem MRU nem MRUV, porque o ponteiro, né, faz um movimento circular. Então tomem cuidado, porque MRU e MRUV, linha reta. Tá, mas qual que é a diferença além disso em termos de um para outro? No MRU, movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Então é um movimento onde a velocidade do objeto se mantém constante ao longo do seu deslocamento. Em outras palavras, a aceleração é zero, é nula. Lembrando, quando a aceleração é nula, velocidade é constante, ou seja, são sinônimos aqui. Velocidade constante e aceleração nula são sinônimos. No MRU, nós temos a chamada equação horária do MRU, que o pessoal costuma chamar de sorvete, né? Que é S igual a S0 mais VT, né? SOVT, tá? Por isso o pessoal chama de sorvete. Mas enfim, o que significa? Posição final, o S, igual a posição inicial, S0, mais velocidade vezes o tempo. Então essa aqui é a equação horária do MRU. O que ela permite? Que você consiga calcular, que você consiga determinar em que posição, ou seja, em que local um objeto estará em determinado instante de tempo. Né? Por exemplo, um objeto que está em MRU, daqui 20 segundos, onde que ele vai estar? Que posição que ele vai estar? Basta você jogar 20, sabendo a velocidade dele, da onde ele saiu no início, você consegue determinar onde ele estará. MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Como o próprio nome diz, variado significa então que a velocidade varia, ou seja, a aceleração é diferente de zero. Você vai ter alteração de velocidade. Só que tem um extra. A aceleração é diferente de zero, beleza. Só que a aceleração é constante. Não pode ocorrer variação da aceleração. A aceleração vai possuir um valor constante, certo? Em outras palavras, a velocidade vai variar numa taxa constante. No MRUV, complica um pouquinho mais porque você tem três equações possíveis. Você tem a equação horária do MRUV, que é essa primeira aqui, posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração dividido por 2 vezes t ao quadrado. Tá? Então vejam que na equação do MRU, nas equações do MRUV aparece um termo aceleração, porque no MRUV você tem aceleração. O pessoal chama de sorvetão, né? Sorvetão, né? Enfim. E é então esta primeira equação horária do MRUV, ou seja, aquela equação que permite você determinar em que posição, em que local o objeto estará daqui tantos segundos, daqui tantas horas, enfim. Outras equações do MRUV. Você tem a equação da velocidade, velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, que é o VVOAT, que a gente chama. E a equação de Torricelli, que é v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Como é que eu vou saber quando eu uso cada uma delas? A dica é, Torricelli, vejam que das três equações do MRUV, é a única que não envolve o tempo. As outras duas têm o tempo envolvidas. Então, quando você não tem informações sobre o tempo, em geral você vai usar Torricelli. O que acontece? Vimos que o MRUV é o movimento retilíneo, que a velocidade varia e a aceleração é constante. Nas proximidades da superfície terrestre, ou seja, aqui nas proximidades do planeta Terra, você tem uma aceleração que é constante, que é o g, a aceleração. Lembra então que o g é a aceleração da gravidade, é o g. Aqui nas proximidades da superfície terrestre,
O g possui um valor aproximadamente constante, que a gente costuma aproximar como 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui nas proximidades da superfície terrestre, movimentos verticais, a gente pode tratar eles como MRUV. Que tipo de movimento vertical? Por exemplo, uma queda livre. Uma queda livre seria basicamente um movimento de você soltar um objeto verticalmente, né? Então, por exemplo, soltar uma bola e ela vai cair com a gravidade. Então, é um movimento vertical que ocorre com uma aceleração constante. Então, é um MRUV. Qual a aceleração constante? O g. Então, uma queda livre é quando você solta um objeto. Em outras palavras, é quando você larga um objeto, é quando a velocidade inicial é zero. Você soltou, ele estava parado, você soltou. Então, velocidade inicial é zero. E é claro que daí ele vai ganhando velocidade por conta da aceleração da gravidade, conforme ele vai caindo. Lançamento vertical é parecido, só que a diferença é que no lançamento vertical, a velocidade inicial não é zero. Você tem uma velocidade inicial não nula. Por exemplo, é quando você taca um objeto para baixo ou quando você joga um objeto para cima. Então, nesses casos de queda livre, soltei. Lançamento vertical, joguei, taquei, enfim, MRUV.